Boa noite, igreja, e a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus, nós estamos gratos ao nosso Deus por esta oportunidade em que o Senhor nos concede de nós nos reunirmos aqui nesta igreja para juntos adorarmos e exaltarmos o nome daquele que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o motivo pelo qual nós aqui estamos é por causa dele. Porque, com certeza, se os irmãos viessem aqui para ouvirmos algo da parte do mundo, não seria nada interessante. Mas aqui estamos porque viemos para buscar a Deus e adorar e glorificar o seu santo nome. E nesta noite eu quero aqui deixar uma palavra do Senhor Jesus para todos nós. No Evangelho, conforme escreveu o Senhor São João, no capítulo de número 14, louvado seja o nome de Jesus, João, capítulo de número 14. Os irmãos podem abrirem aí as suas Bíblias, os que estiverem. As Bíblias. Louvado seja o nome de Jesus. João capítulo 14. Glória a Deus. Nós nos alegramos na presença de Deus porque o mundo, conforme nos diz a palavra de Deus, jaz no maligno, mas a igreja do Senhor Jesus, ela tem uma alegria que o mundo não pode dar. Uma alegria que vem do príncipe da paz, que é Jesus Cristo. Conforme ele mesmo diz, eu vos deixo a paz, a minha paz eu vos dou, e não a dou como o mundo a dá. Então esta paz, nós temos ela dentro do nosso coração, porque ela vem da parte do Senhor Jesus. João 14, começando pelo versículo de número 1, louvado seja o nome de Jesus, a palavra de Deus nos diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conhecereis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Põe a mão no seu coração, vamos fazer uma breve oração para nós nos aprofundarmos mais na palavra do Senhor nesta noite. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em cuja presença nós aqui estamos nesta noite, Pai, para te agradecer, Senhor, por todos os feitos que o Senhor tem realizado em nossas vidas. Pelo milagre da nossa salvação, ó Pai, por termos a certeza que o nosso nome está escrito no Teu livro, Pai. Este, sim, Senhor, é o maior milagre que o Senhor já tem operado na vida de todos aqueles que creem, daqueles que te buscam. E neste momento, Senhor, nós te pedimos, abençoe todos quanto aqui se faz presente, e que a Tua palavra, Senhor, ela venha tocar poderosamente em cada coração que aqui se encontra nesta noite. Isso nós te pedimos e já te agradecemos em o nome do Senhor Jesus. Amém. E a igreja deu uma grande salva de palmas para o Senhor Jesus. Glória a Deus. Amada igreja, nós vemos aqui alguns versículos, a palavra de Deus, no capítulo
14, conforme escreveu São João, conhecido como o discípulo ou apóstolo amado do Senhor Jesus. Não que ele fosse mais importante do que os demais apóstolos que serviram ao Senhor Jesus, mas ele é conhecido como o apóstolo do amor, João. E a palavra de Deus nos diz que o Senhor Jesus, quando ele estava prestes a ser entregue à morte, a ser traído pelo um dos seus discípulos chamado Judas Iscariotes, a palavra de Deus nos diz que o Senhor Jesus, ele começou assim a angustiar-se. No capítulo de número 13 do mesmo evangelho nós vemos, e o Senhor Jesus, mesmo assim, ele começou a instruir aos seus discípulos. Por quê? Enquanto Jesus esteve aqui na terra, os discípulos, aqueles que serviam ao Senhor Jesus, de nada tinham falta. Por quê? Porque Jesus, ele supria as necessidades daqueles que seguiam ao Senhor Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. E Jesus agora estava dizendo para os seus discípulos que estava prestes a voltar para o Pai, de onde ele havia vindo. E isso nós vemos também no Evangelho, conforme escreveu São João no capítulo de número 3, aonde o Senhor Jesus, bendito seja o seu santo nome, no capítulo de número 3 e o versículo de número 16, está escrito da seguinte maneira, que Jesus falou, capítulo 3 e o versículo de número 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas que tenha a vida eterna. Os discípulos estavam ali ao lado do Senhor Jesus e já estavam ali muitos preocupados, porque não sabiam mais o que eles iriam fazer após a ausência do seu mestre, o Senhor Jesus. E Jesus, que conhece o coração, porque ele sonda o coração de todos nós, louvado seja o santo nome de Jesus, nos diz a palavra de Deus que os discípulos ali naquela preocupação, Jesus diz, não se turbe o vosso coração, ou seja, não se preocupem, não fiquem perturbados, porque eu vou me ausentar do meio de vocês. Não precisa se preocupar. Por quê? Porque nós sabemos que a presença de Jesus em nossa vida, ela fecha todas as lacunas que o mundo tem aberto. E com a presença do Senhor Jesus em nossa vida, nós estamos preparados para aquilo que der e vier. Por quê? Porque o Senhor Jesus é Ele quem guerreia as nossas lutas e nos dá a vitória. Louvado seja o santo nome de Jesus. E os discípulos ali estavam preocupados. Jesus diz, não se turbe o vosso coração, mas credes em Deus. Nós vemos que Deus amou o mundo de tal maneira, como diz lá no capítulo 3, versículo 16, que deu o seu Filho unigênito. Ou seja, Jesus Cristo veio ao mundo porque Deus nos amou primeiro. Por isso que Jesus, ele foi enviado por Deus por causa do amor de Deus para conosco. Porque a palavra de Deus nos diz que nós éramos inimigos de Deus por natureza. Mesmo sem nós termos conhecimento de Deus, ou sem termos feito nada que viesse a agravar a Deus, mas por causa do pecado, da desobediência de Adão e Eva, lá no jardim do Éden, conforme nos está registrado lá no livro de Gênesis, a palavra de Deus nos diz que todos nós ficamos
distanciados da presença de Deus. E estávamos ali separados de Deus por causa do pecado. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, louvado seja o santo nome de Jesus, Ele enviou o seu Filho, para que o seu Filho amado, Jesus Cristo, Ele pudesse comprar para Deus, aqui na terra, um povo santo, zeloso e de boas obras. E estas pessoas que são chamadas por Deus, elas têm prazer em servir ao seu Criador. Independente de qualquer circunstância, independente de qualquer problema, independente de qualquer adversidade que o mundo muitas vezes traz para nós, mas aquele que serve a Deus, ele está pronto para dizer: eis-me aqui, Senhor. Os discípulos, eles estavam preocupados, mas o Senhor Jesus, Ele sempre conforta aqueles que confiam nele. Glória a Deus. No capítulo de número 15, do mesmo livro de João, o Senhor Jesus, Ele se identifica logo após Ele falar para os seus discípulos que não se turbassem o coração, mas que apenas credes em Deus e também no próprio Jesus. Ele diz no capítulo de número 15: eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Jesus, ele se identifica como uma videira, e os irmãos conhecem muito bem o que é uma videira, mesmo que não conhecem assim uma plantação, na ótica humana você vê assim no roçado, mas você conhece através de televisão, através de revistas, né, uma plantação de uva. E o Senhor Jesus, ele se identifica como uma videira. Eu sou a videira verdadeira. E Jesus diz: eu sou a videira verdadeira. Por quê? Porque existe a videira que é falsa, a videira que não procede à verdade. Então nos diz a palavra de Deus: e o meu Pai é o lavrador. Jesus diz: eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador, é aquele que cuida da videira. Louvado seja o santo nome de Jesus. E ele continuou falando: toda a vara em mim que não dá fruto, atira e limpa. Toda aquela que dá fruto, aliás, toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Ou seja, ninguém pode estar ligado ao Senhor Jesus e não possa produzir. Aquele que diz que está ligado à videira, que é o Senhor Jesus Cristo, ele tem que produzir frutos. Por quê? Porque nós vemos lá no livro de Gálatas, no capítulo de número 5, onde nos diz as obras da carne e o fruto do Espírito. Aquele que está ligado na videira, que é Jesus Cristo, ele se abstém das obras infrutuosas da carne, e na qual nós podemos ver lá no livro de Gálatas, no capítulo de número 5, os irmãos podem manusear a Bíblia. Gálatas, capítulo de número 5. No versículo de número 16.
Gálatas capítulo 5, versículo 16 nos diz: digo, porém, o apóstolo Paulo, já usado agora pelo Espírito Santo de Deus, ele escreve esta epístola aos Gálatas, e esta mesma palavra, ela vem nos dar advertência para a igreja do Senhor nos dias atuais. Então nos diz, Gálatas capítulo de número 5, versículo 16: digo, porém, andai em espírito, e não cumprirei a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estais debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões e heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias, e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então são aqueles que dizem também ser de Deus, que estão ligados na videira, mas que verdadeiramente os seus frutos são frutos maus. Então, a palavra de Deus aqui nos diz, voltando novamente para o livro de João, o Senhor Jesus, lá no capítulo de número 15, no Evangelho conforme escreveu São João, capítulo de número 15, o Senhor Jesus diz assim, que toda vara em mim que não dá fruto, atira. Por quê? Quem está ligado à videira, que é Jesus, ele tem que produzir frutos bons. Frutos que verdadeiramente venha alegrar ao coração de Deus. E ele continuou, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais frutos. E disse, vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Ou seja, aquele que ouve a palavra de Deus e se coloca na dispensação de Deus, em servir a Deus com sinceridade, nos diz a palavra do Senhor Jesus que ele já está limpo, porque é a palavra de Deus que tira de nosso coração as impurezas. Isso quando nós damos lugar ao Espírito Santo. Quando nós voltamos aqui novamente para o livro de Gálatas, nós vamos ver a vida do homem que verdadeiramente se dispõe a fazer a vontade de Deus. Aquele que verdadeiramente está ligado na videira e que preza em fazer a vontade de Deus, ele com certeza, ele começa a ser guiado pelo o Espírito Santo. Ele não anda segundo as obras da carne, mas ele anda segundo o Espírito Santo de Deus. Porque a Bíblia nos diz que não devemos andar em conformidade com as obras da carne, mas devemos andar de acordo com o Espírito. E quando nós aceitamos ao Senhor Jesus, nós, como nosso único e suficiente Salvador, nós recebemos o quê? O Espírito Santo. O nosso corpo, nos diz a palavra de Deus, que é templo e morada do Espírito Santo. E nós não devemos mais andar como outrora nós andávamos. Por quê? Porque agora nós temos que andar em santidade
andar em novidade de vida. Isso está escrito na palavra de Deus. Então aqui nos diz, aquele que está ligado na videira, Jesus ele limpa, para que esta pessoa venha produzir mais fruto. Aí o apóstolo Paulo, no capítulo 5, versículo 22 do livro de Gálatas, ele diz: mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperância. Contra essas coisas não há lei. Nós vemos que quem pratica as obras infrutuosas da carne, a lei está sobre ele. Ou seja, ele vai ser julgado e condenado conforme o que a lei diz. Mas quem anda guiado pelo Espírito Santo de Deus, a Bíblia diz, contra essas coisas não há lei. Por quê? Porque quem pratica a caridade, ela está fazendo o quê? Cumprindo o amor que Deus estabeleceu para que nós viéssemos cumprir aqui na terra. Então, se você tem o amor, você tem também a paz, no qual eu já falei no início, que temos a paz que o mundo não dá, mas a paz que nós recebemos quando nós aceitamos o Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Então nos diz, a paz, longanimidade, ou seja, você se torna uma pessoa paciente, você se torna uma pessoa que não se preocupa com os problemas, ou seja, você coloca tudo nas mãos daquele que pode resolver por você, que é Deus. Porque não adianta você se preocupar com os problemas se você não pode resolver. E muitas vezes você se preocupa até com os problemas dos outros. Ora, se você não consegue resolver os seus, por que você vai se preocupar com os dos outros? O que é melhor? Dobrar os joelhos e colocar nas mãos de Deus, que pode tudo. Porque a Bíblia nos diz que aquilo que é impossível para nós é possível para Deus. Então aqui nos diz, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperância. O cristão, ele tem que ter este fruto em sua vida, ou seja, o Espírito Santo de Deus produz dentro de nós este fruto. A caridade, que é o amor, o gozo, que é a alegria, né? O cristão, ele passa por momentos tristes porque estamos aqui nesta terra, e enquanto nós estamos aqui nesta terra, a nossa carne, ela também tem o momento de quê? Da sua sensibilidade, né? A nossa carne é sensível, não é isso? É sentimental, ao lado sentimental. Mas quando nós nos despertamos para o lado espiritual, nós nos esquecemos das coisas desta vida. É como o apóstolo Paulo, esquecendo das coisas que para trás ficam, ou seja, as coisas desta terra, isso fica tudo aqui. Mas o mais importante é que nós um dia voaremos para nos encontrar com o Senhor nos ares. Esta tem que ser a esperança do cristão. Essa deve ser a esperança daquele que está ligado na videira. Não correr apenas atrás das coisas transitórias desta vida. Porque o Senhor Jesus, ele foi bem claro, de que te adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Nós vemos, meus amados irmãos, que o mais importante, o que Jesus se preocupa mais, é com o futuro da minha alma e da tua alma. Por quê? Porque Deus colocou a eternidade no coração do homem. O homem, ele morre, mas somente esta matéria, a carne. Mas o espírito do homem não morre. E um dia, quer você esteja ligado na videira ou não, um dia você vai se encontrar com o seu Criador. E a Bíblia nos diz que nós iremos dar contas a Deus de tudo quanto nós tivermos feitos por meio deste corpo.
ou bem ou mal. Se você fez o bem, não tem lei para te punir. Mas se você fez o mal, você vai ser julgado conforme os ditames da lei. A palavra de Deus, ela é juízo. Deus nos diz a sua palavra que Ele não tem culpado por inocente. Ou seja, se eu transgredir, se eu não me arrepender daquele pecado que eu cometi, eu serei punido por causa daquele pecado. Nós não podemos, de forma alguma, viver de fantasias. Não, irmãos. O Evangelho do Senhor Jesus é algo muito sério, muito importante. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo é algo que decide a sua vida na eternidade. Eu já ouvi pessoas dizer: aonde você quer passar a eternidade? Mas eu quero te dizer, a eternidade não passa. A eternidade não passa. A palavra de Deus, quando o Senhor Jesus, ele estava ali com os seus discípulos, no capítulo de número 16, vamos voltar um pouquinho para o Evangelho de São João, novamente. Louvado seja o santo nome de Jesus. No capítulo de número 16, agora, eu estarei já concluindo aqui, em nome de Jesus, esta mensagem. No capítulo de número 16, nós vemos o quanto Deus ele quer juntar o povo para Ele. Por quê, irmãos? Jesus diz lá no capítulo 14, na casa do meu Pai há muitas moradas, ou seja, são incontáveis essas moradas. E veja, no capítulo de número 16, nós vemos aqui o Senhor Jesus falando da seguinte maneira, 16, e o versículo de número 7. Todavia vos digo a verdade, que vos convém que eu vá. No capítulo 16, no capítulo 14, Jesus diz, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. No versículo de número 7, do capítulo 16, ele diz, todavia vos digo a verdade, que vos convém que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviar-vos-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado porque não creem em mim. Ou seja, é um pecado o homem deixar de acreditar em Deus. É pecado. Jesus é bem claro, do pecado porque não creem em mim. A Bíblia diz que o Senhor Jesus, ele veio para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Nós vemos lá no capítulo 3, no início, 3:16, né? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, quem não crê no Senhor Jesus, ele não pode ter vida eterna com Jesus. Da justiça, porque eu vou para meu Pai e não me vereis mais. Jesus estava dizendo, eu vou voltar para o lugar de onde eu vim, e vocês não vão mais me ver. Irmãos, Jesus estava ali falando para os seus discípulos e exortando acerca das coisas que logo após a sua ausência aqui ia acontecer. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Irmãos, Deus, ele não tem adversário.
Não existe adversário para Deus. As pessoas dizem, mas o inimigo, o diabo, é o adversário de Deus? Não. Deus não tem adversário. O inimigo, ele perdeu, antes dele se tornar essa criatura mal, perversa, ele perdeu o direito que ele tinha lá nas mansões celestiais, conforme nos diz o profeta Ezequiel, onde ele andava sobre as pedras afogueadas. Ele era o maestro do coral, servia a Deus no céu. Mas um dia, ele colocou no seu coração o desejo de ser maior do que Deus. E quis ser maior do que Deus. E Deus o expulsou de lá, juntamente com a terça parte dos anjos que fizeram acordo com Lúcifer. E por ele ter perdido este direito, ele não pode mais voltar para o céu. Lá não tem mais lugar para ele. Mas ele sabe que Deus preparou também o céu, porque assim como Deus fez o homem lá no jardim do Éden e recebia a adoração de Adão e de Eva lá no jardim, assim também ele recebia, como ele recebe no céu. Então o inimigo revoltado, ele tentou destruir esta intimidade que o homem tinha para com o seu Criador. E ele é o nosso adversário, mas não de Deus. Porque a palavra de Deus nos diz que nós temos que lutar contra as hostes infernais da maldade que opera nas regiões celestiais. Então, nós cristãos, nós estamos lutando contra as forças das trevas. E só obtemos a vitória se estivermos arraigados na rocha eterna, que é Jesus Cristo. Aí nós teremos sim a vitória. Louvado seja o santo nome de Jesus. Então, o inimigo, ele não quer de maneira alguma que o homem vá para Deus, porque ele já está julgado, não existe mais perdão para ele. E ele sabe o quanto é maravilhoso estar na presença de Deus. E ele não pode mais voltar para lá. E por ele não poder mais voltar para lá, ele faz de todas as maneiras para que o homem que foi feito à imagem e semelhança de Deus também não vá habitar na glória celestial. Jesus falou, porque o príncipe deste mundo já está julgado. O príncipe deste mundo é justamente o inimigo. Louvado seja o santo nome de Jesus. Então nós vemos assim, irmãos, que tudo quanto o Pai tem é meu. No versículo de número 14 aqui, irmãos, nós vemos aqui Jesus dizendo, tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso vos disse que há de receber do que é meu, e vou-lo-á de anunciar. Um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, porquanto vou para o Pai. Então Jesus, ele foi para o Pai, mas ele não deixou a gente desamparado. Ele não deixou o homem desamparado. Jesus, ele foi para Deus e enviou o Espírito Santo, o Consolador, que nos faz entender assim a mensagem do Evangelho, a mensagem da cruz. Louvado seja o santo nome de Jesus. Se o homem se inclinasse para ouvir a palavra de Deus e abrisse o coração para que a palavra de Deus viesse fazer morada dentro dele, pode ter certeza que nós não vivíamos no mundo caótico como se encontra hoje. Por quê? Porque o homem transformado pela palavra de Deus, ele anda em novidade de vida. O homem que é transformado pelo poder da palavra de Deus, a vida dele é totalmente diferente.
ele não busca os seus próprios interesses, mas ele procura agradar a Deus e ao seu próximo, porque nós vamos encerrar a mensagem neste momento. Vamos lá para a primeira epístola de João, no capítulo de número 1. João, este João é o mesmo que escreveu o Evangelho. Se o homem, ele recebe a palavra, ele aceita a palavra de Deus, o que é que acontece na vida dele? João capítulo 1, versículo de número 5 diz assim: e esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Ou seja, em Deus não há escuridade. E o que está em treva aqui na terra não se esconde diante de Deus, que é a luz. Por que é que muitas pessoas têm medo, às vezes até de vir a uma igreja? Aqui não é lugar das pessoas ter medo de vir, não. Aqui é o lugar onde se aprende a palavra. Aqui é o lugar onde Deus dá a oportunidade da pessoa se consertar com Ele. Deus está dando a oportunidade da pessoa se consertar com Ele. Por quê? Porque Deus ama. Então aqui nos diz: se dissermos que temos comunhão com Ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Ou seja, eu digo que sou cristão, mas a minha vida não condiz com a vida de um cristão. Então eu estou o quê? Estou mentindo. E a palavra de Deus, ela é bem clara, que os mentirosos não herdarão o reino de Deus. E os mentirosos têm por pai o diabo e não a Deus, porque o diabo é que é mentiroso, não é isso? Então aqui nos diz: se andarmos com Ele, aliás, se dissermos que temos comunhão com Ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas, se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Está vendo, irmãos? Veja só, se nós dissermos que andamos com Ele, se nós dissermos que temos comunhão com Ele, mas mentimos, nós estamos em treva. Mas se nós andarmos na luz, por quê? Porque Deus é a luz, Deus é a verdade. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, ou seja, a nossa comunhão é uma comunhão verdadeira. Por quê? Porque estamos andando na luz que é Jesus Cristo. Ou seja, o Espírito Santo de Deus está habitando dentro de nós. E nós agora estamos andando na presença do Espírito Santo de Deus. Os discípulos, muitos deles, quando começaram o ministério ao lado do Senhor Jesus, eram também pessoas que vieram, que tinham a sua natureza pecaminosa. Chegou um momento que eles disseram até que iam orar para que descesse fogo do céu e destruísse as cidades. E Jesus falou: vocês não sabem de que espírito sois. Né, irmãos? Mas se nós andarmos na luz, mas depois eles vieram a verdadeiramente compreender o que é ser um cristão, o que era andar na luz. Temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, é o sangue do Senhor Jesus, que foi derramado lá na cruz do Calvário, há mais de 2000 anos. Esse sangue, ele continua hoje, remindo todos aqueles que
reconhecem que são pecadores e que aceitam o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Então, esta, meus amados irmãos, é a mensagem que Deus colocou no meu coração para eu deixar para a igreja e também para a minha edificação, porque devemos andar na luz, como o Senhor Jesus, assim na luz, Ele está. Fique de pé, irmãos, louvado seja o nome de Jesus, e dê uma grande salva de palmas para o Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém. Coloque a mão no seu coração e vamos juntos fazermos mais uma oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede em estarmos aqui, Senhor, te adorando e te bendizendo. Temos acabado de ouvir a Tua palavra. É através da Tua palavra, Senhor, que nós temos a nossa vida transformada, que nós temos o nosso coração purificado, porque a Tua palavra nos diz: vós já estáis limpo pela palavra que eu vos tenho falado. E Tu tens falado conosco nesta noite, Senhor, através da Tua palavra. Porque eu bem sei, ó Pai, que de nada de mim mesmo eu tenho, Senhor, para este povo. Mas assim como eu te pedi, Senhor, o Senhor me deste nesta noite esta palavra, e eu tenho assim transmitido para a Tua igreja e também tenho me alimentado com ela, Pai. Que o Senhor continue abençoando a cada um destes Teus filhos que aqui se faz presente nesta noite, e que as bênçãos do Teu Santo Espírito sejam derramadas na vida de cada um deles. Isso eu te peço e já te agradeço, em o nome do Senhor Jesus. A igreja diga amém.